povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria, Deus ter pela sua infinita misericórdia ter me honrado com essa oportunidade, a oportunidade de poder crescer no ministério a qual Deus me confiou. Quero parabenizar ao reverendo pastor Daniel por esse projeto que Deus colocou na sua mão, e creio que Deus vai te abençoar muito, porque quem esteve nos bastidores viu que foram dias de choro, dias de mão na massa, dias pesados, mas hoje, nesse dia 26 de março de 2025, é uma confirmação de que Deus nos deu a vitória. Quero agradecer a Deus por estar no meio de príncipes e princesas de Deus. Quero parabenizar a toda a igreja, parabenizar a direção, a pastora Vanselma. E estou feliz, irmão, porque Deus fez. Teve choro, teve luta, teve momentos que pensamos que não ia dar certo, teve momentos que pensamos em desistir, mas no final de tudo, a palavra é essa: Deus fez. Amém? Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Tem um texto que tem mexido com o meu coração. Está no livro de Atos, no seu capítulo de número 28. Agradecer também essa banda abençoada, que Deus tem usado com muito poder, com muita ousadia. Deus abençoe vocês, viu? Todos que encontraram o texto, digam amém. Amém. O texto está em Atos, capítulo de número 28. O seu versículo é o versículo 3. O texto diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhes acometeu a mão. Versículo de número 10. Versículo de número 9, perdão. Feito, pois, istos, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Vou repetir esse versículo para ficar gravado na tauba do seu coração. Os quais nos distinguiram também com muitas e havendo de navegar, nos proveram das coisas. Olhe para o irmão que está do seu lado, com cara de profeta, e diga para ele: o processo pode estar difícil. Repita isso para ele: o processo pode estar difícil, mas Deus tem honra e provisão dentro desse processo. Podeis tomar os vossos assentos. O texto a qual acabamos de fazer menção é o último capítulo do livro de Atos. E o contexto, para você poder entendê-lo, você primeiro precisa ler o capítulo de número 27. O capítulo de número 27 vai narrar uma história de que Paulo passou por um processo de naufrágio. E esse processo de naufrágio foi um processo por falta de ouvir o conselho do homem de Deus. O texto diz que eles estavam numa embarcação e Paulo aconselhou eles a não ir, porque iria ter uma tempestade, e através daquela tempestade poderia haver muitas percas. Mas os tripulantes que estavam naquele navio preferiram ouvir o piloto do navio do que ouvir a Paulo, homem de Deus.
Porque enquanto Paulo estava dizendo que não era bom fazer aquela viagem, o piloto, seguro de suas habilidades, estava dizendo que era seguro fazer aquela viagem. E por causa dos tripulantes do navio ter confiado mais nas habilidades do piloto do que no homem de Deus, houve um naufrágio. Só que no meio do processo do naufrágio, Deus se apresentou a Paulo dizendo que por causa dele iria conservar todos em vida. E aqui eu aprendo uma primeira lição: quando não ouvimos conselhos dos homens e mulheres de Deus, a qual Deus levantou para nos mentorear, para nos guiar, arrumamos problemas e perdemos coisas. Só que Deus vai dar um livramento e eles vão chegar a uma terra chamada Malta. Quando eles chegam a essa terra chamada Malta, o texto diz que nessa terra habitavam homens chamados bárbaros. Bárbaros eram homens que não falavam a língua grega. E o texto diz que eles usaram de muita bondade para com Paulo e os tripulantes do navio. Paulo passou por um processo de tempestade, a qual quase perdeu a sua vida. Só que quando ele chega na ilha chamada Malta, os homens daquela ilha usaram de bondade para com Paulo. E aqui eu quero liberar essa palavra na vida de alguém que veio para ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo para alguém nessa noite: o processo está difícil, o processo está doloroso, está tendo choro, está tendo dor, mas Deus está levantando nessa noite pessoas que vai usar de bondade com você na sua caminhada. O Senhor está me usando nessa noite para dizer para alguém: ei, não desista. Eu sei que o processo está difícil, mas eu vou levantar pessoas para te ajudar. Eu não vou te deixar sozinho no meio do caminho, eu não vou te deixar sozinho no meio do processo. Deus está levantando pessoas nessa noite que vai segurar na sua mão e vai dizer: estou contigo, vou orar com você, vou jejuar com você, vou chorar com você, vou louvar com você. O Senhor está dizendo nessa noite: ei, não desista. Oh, glória! E o texto vai dizer que eles usaram de bondade para com Paulo e para com os que estavam junto com ele. E estava fazendo muito frio. E o texto diz que eles fizeram uma fogueira para poder aquecer daquele frio. E Paulo começa a pegar gravetos. E qual era o propósito dos gravetos? Para poder pôr no fogo, para o fogo poder aquecer, para eles não morrerem de frio. E o texto diz que enquanto Paulo está colocando os gravetos na fogueira, uma víbora vai sair do meio do fogo e vai picar a mão de Paulo. Enquanto eu estava lendo esse texto, Deus me deu uma mensagem. Porque Paulo, ele foi um dos maiores missionários do Novo Testamento. Foi um dos maiores implantadores de igreja do Novo Testamento. Acabou de passar por um processo de naufrágio. Acabou de passar por um processo de tempestade. Acabou de passar por um processo onde teve dor, onde teve luta. Mas mesmo na dor, mesmo na luta, Paulo está na ilha de Malta servindo. Mesmo na dor, mesmo na luta, Paulo está na ilha de Malta servindo. Mas enquanto Paulo está na ilha de Malta servindo, Paulo foi atacado por uma víbora. E aqui eu quero liberar essa palavra na vida de alguém que está me ouvindo aqui nessa noite, e que está me ouvindo através da transmissão, que está servindo, mas está sendo atacado, está servindo, mas está sendo atacado, está servindo, mas está recebendo calúnia, está servindo, mas está recebendo fofoca, está servindo, mas está recebendo ataque. O Senhor está dizendo nessa noite: ei, mesmo aos ataques, mesmo às calúnias, continue servindo. Mesmo aos ataques,
ataques, mesmo as calúnias, continue servindo. Eu lembro de um outro personagem na Bíblia que também passou pelo mesmo processo. Estevão, enquanto ele estava orando, dizendo: Senhor, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sendo atacado, ele estava sendo apedrejado, estava servindo com oração, mas estava sendo apedrejado, mas mesmo assim estava servindo, orando por aqueles que estavam atacando. Mas o texto diz que quando Estevão olhou para o céu, ele viu os céus abertos e Jesus levantado à direita de Deus. Eu vim liberar uma palavra para quem tem fé para receber. E mesmo aos ataques, mesmo às afrontas, continue servindo, continue servindo. Por quê? Porque o céu vai se abrir para você. O céu vai se abrir para a sua vida, o céu vai se abrir para a sua casa, o céu vai se abrir. Continue servindo. Está recebendo fofoca, está recebendo ataque, está recebendo calúnia, continue servindo, continue servindo. Por quê? Porque o céu vai se abrir. 10 segundos de glória para quem quer ver os céus abertos. 10 segundos de glória para quem quer ver os céus abertos. Está chorando, mas está servindo. Está doendo, mas está servindo. Está sofrendo, mas está servindo. Eu vim com uma palavra para liberar na sua vida. O céu vai se abrir para você. 10 segundos. 10, 9, 8. Olha os céus começando a se abrir para gente aqui, ó. 8, 7, 6. Olha o céu se abrindo no altar. Olha o céu tomando os vasos no altar. O céu vai se abrir nessa noite. 6, 5, 4, 3. Olha Deus tomando os vasos na casa. Eu estou pregando para crente que está chorando. Eu estou pregando para crente missionário que está servindo a obra, está ajudando, está chorando, mas os céus me trouxe para dizer: está chorando, está sofrendo, continue servindo, continue servindo. O céu vai se abrir. Oh glória, oh glória, oh glória. Aqui eu abro um parênteses, só para fazer um desabafo. Tem momentos na caminhada, eu sei que há pessoas aqui que estão no ministério, que servem e sabem do que eu vou falar. Tem dias que a gente serve e nada tá bom. A gente se dedica, faz o melhor, mas sempre tem aquele para se levantar para dizer que não foi bom, que errou, que fez errado, que não gostou. Que eu estou falando de igreja. É gente que serve na cantina, mas está sendo caluniado. É gente que vai à igreja, mas está sendo caluniado. É gente que serve ao altar, mas está sendo caluniado. É gente que mesmo ferido ainda tem a coragem de se levantar para vir aqui louvar ao Senhor. Mesmo ferido ainda tem a coragem para vir aqui pregar a palavra do Senhor. Mesmo ferido ainda tem a coragem de no final do culto preparar a mesa e servir a cantina. Mesmo ferido ainda tem a coragem de chegar antes do culto para poder limpar a igreja. É para essas pessoas que eu estou pregando nessa noite. Aos missionários, mesmo ferido, mesmo recebendo ataques na internet, mesmo recebendo calúnias na internet, ainda continua servindo a obra do Senhor com amor. É para essas pessoas que eu estou pregando hoje. Deus está dizendo: continue servindo, porque o céu vai se abrir para você.
Fecho parênteses e volto para o texto. O texto diz que Paulo foi picado. Mas Paulo está na obra. Paulo não está desocupado. Paulo foi picado. Mas quando Paulo é picado, a palavra de Deus vai se cumprir na vida de Paulo. Lucas capítulo de número 10, Jesus disse: pisarão em escorpião, pisarão em serpente, mas pelo poder de Deus, não vos fará mal algum. Pelo poder de Deus, não vos fará dano algum. Eu vim liberar uma palavra para alguém dizer nessa noite: ei, contra Jacó não vale encantamento. Enquanto você estiver na obra do Senhor, enquanto você estiver fazendo a obra do Senhor, pode se levantar macumbeiro, pode se levantar feiticeiro, pode se levantar com palavras ao contrárias, pode te amaldiçoar. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite: ei, pode te picar, pode te ferir, não vai te fazer mal algum. Macumba não pega em você, feitiço não pega em você, bruxaria não pega em você. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh glória! E aqui eu parto para a conclusão. O texto vai dizer que os bárbaros ficaram olhando e ficaram esperando. Paulo foi picado, e aquela serpente era venenosa, veneno mortal, que em poucos minutos, poucos segundos, levava à morte. Paulo foi picado. Quando Paulo é picado, os bárbaros, olhando, ficaram esperando Paulo cair e morrer. Só que o texto diz, reverendo Daniel, que Paulo, picado pela víbora, chacoalhou e jogou a víbora no fogo, e continuou do jeito que estava, continuou do jeito que chegou. Os que estavam olhando ficaram esperando: vai morrer, vai cair, vai perder. Mas Paulo, pelo poder de Deus, continuou intacto. Oh glória! Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Tem alguém olhando para você, esperando você cair. Tem alguém olhando para você, esperando a sua derrota. Tem alguém olhando para você e dizendo: não vai aguentar. Tem alguém olhando para você e dizendo: vai fracassar. Isso aí é fogo de palha, daqui a pouco desvia, daqui a pouco para. Ei, mas você está coberto pelo poder de Deus, coberto pelo poder de Deus. Vão esperar sentado, porque você não vai cair. Por quê? Porque a boa mão do Senhor está te sustentando, está te sustentando nesse processo. E aqui eu finalizo ao último versículo que li. O texto diz: feito pois isto, vieram também ter com eles os demais na ilha, que tinham enfermidades, e o sararam. Perdoe, eu vou ler o versículo 8. E aconteceu que estar de cama enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos. Havendo orado, pôs as mãos. Lembra das mãos que feriram Paulo? As mesmas mãos que foram feridas, pastor, as mesmas mãos que foram feridas, é as mesmas mãos que estão sendo usadas para curar enfermos. O Senhor me deu uma mensagem e eu vim liberar para alguém aqui nessa noite. Aonde foi o seu ambiente de fracasso, aonde você mais foi ferido, aonde você mais foi atacado, vai ser o ambiente onde mais Deus Ele vai te usar. O ambiente onde você foi mais ferido
vai ser um ambiente onde Deus mais vai te usar para curar pessoas. Eu já vi palestras de casamento e os palestrantes, aleluia, dando palestras para os casados, dando conselhos para os casados. E por que eles têm autoridade para dar aqueles conselhos? Porque eles viveram a experiência de serem feridos no casamento, e é no casamento que Deus está usando eles para curar casamentos. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu não sei aonde você foi ferido, eu não sei se foi no casamento, eu não sei se foi na área financeira, eu não sei se foi no ministério, mas eu vim com uma palavra para liberar na sua vida. É no casamento que Deus vai te usar para curar, é na área financeira que Deus vai te usar para curar, é no ministério que Deus vai te usar para curar. Eu não sei se você está entendendo a profundidade dessa palavra, mas Deus está dizendo: eu não sei aonde você foi ferido, mas é aí que eu estou te dando estrutura, eu estou te dando experiência para curar outras pessoas. A pessoa que teve experiência, ela tem autoridade para falar do assunto. A pessoa que sofreu no casamento e hoje dá conselhos sobre casamento, ela tem autoridade para falar no assunto. Deus está dizendo nessa noite: eu te coloquei nesse processo para te dar estrutura, para você ter experiência, e nessas experiências autoridade para ajudar a levantar outras pessoas. E aqui eu finalizo no versículo 10. Os quais distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, proveram das coisas necessárias. Paulo está navegando rumo ao propósito, e Deus proveu as coisas necessárias. E aqui eu finalizo essa palavra dizendo: eu sei que pode estar doendo o processo, eu sei que está difícil. Isso aqui vai aos líderes e aos missionários dessa casa. Eu sei que o processo foi difícil, mas o Senhor está dizendo: vai ter honra nesse processo. E assim agradeço a minha oportunidade.